O silêncio que quebrou o espelho. Capítulo 1. O aniversário que nunca chegou. A chuva batia nas janelas do apartamento como se quisesse entrar, arrastando consigo o peso de um dia que deveria ter sido especial. Clara olhava para o relógio pela 100ª vez, 20h47. O jantar que ela havia preparado com tanto cuidado, o filé mignon com molho de vinho tinto, os espargos grelhados, a sobremesa de chocolate belga que ele adorava, esfriava sobre a mesa postada com velas que nunca foram acesas. 35 anos. Era isso que eles deveriam estar celebrando naquela noite. 35 anos de risos, brigas, silêncios e reconciliações. Mas o apartamento estava vazio, exceto pelo som abafado da televisão ligada em um canal de notícias que ninguém assistia. Clara tentou ligar para Mateu pela 10ª vez. O telefone tocou até cair na caixa postal. Oi, sou eu. Deixa um recado. A voz dele, grave e familiar, soou como uma faca. Ela desligou sem dizer nada. Foi então que ouviu a chave girar na fechadura. O coração deu um salto, uma mistura de alívio e raiva. Finalmente. Ela se levantou, ajustou o vestido preto que havia comprado especialmente para a ocasião, passou os dedos pelos cabelos castanhos soltos sobre os ombros. Queria estar linda. Queria que ele se arrependesse de tê-la feito esperar. Mas a porta se abriu, e Mateu não estava sozinho. Capítulo 2. A sombra no umbral. A mulher era alta, magra, com um vestido vermelho justo que realçava cada curva. Seu cabelo loiro caía em ondas perfeitas e os lábios, pintados de um tom cereja, se curvaram em um sorriso quando ela viu Clara. Mateu, querido, você não me disse que sua esposa era tão elegante. A voz era melosa, calculada. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. Não pela presença dela, afinal, não era a primeira vez que desconfiava de traição, mas pela naturalidade com que a mulher cruzou a soleira da sua casa, como se pertencesse àquele espaço. Mateu, impecável em seu terno cinza, não olhou para Clara. Em vez disso, tirou o casaco e o jogou sobre o sofá, como se estivesse voltando de mais um dia comum de trabalho. Você está atrasado, Clara disse, a voz firme, apesar do tremor nas mãos. Ele finalmente virou o rosto para ela. Seus olhos, antes quentes e cheios de promessas, estavam frios, distantes. Desculpe. Tive que resolver umas coisas. A coisa tem nome? Clara apontou para a loira, que agora se acomodava no sofá como uma rainha em seu trono. A mulher riu, um som agudo que arranhou os ouvidos de Clara. Meu nome é Valéria. E você deve ser a esposa. Mateu suspirou, como se Clara fosse uma criança fazendo birra. Clara, não comece. Hoje não. Hoje não? Ela repetiu, incrédula. Hoje é nosso aniversário, Mateu. Ou você esqueceu? Ele finalmente a encarou. Não havia culpa em seu olhar, só impaciência. Eu não esqueci. Mas você sabe como é a vida, Clara. As coisas mudam. As palavras caíram como pedras. Clara sentiu o ar faltar. O que isso significa? Mateu não respondeu. Em vez disso, virou-se para Valéria e estendeu a mão. Vamos, querida. Não temos mais nada a fazer aqui. Valéria se levantou, graciosa, e passou por Clara como se ela fosse um móvel no caminho. Mas antes de sair, parou e olhou para Clara com um sorriso de superioridade. Ele é meu agora. Aceite. E então eles saíram. A porta se fechou com um clique definitivo. Clara ficou parada, ouvindo os passos se afastarem pelo corredor. Só então percebeu que estava segurando a respiração. Quando solitou o ar, foi em um soluço. Capítulo 3. O espelho partido. Clara não chorou. Não naquela noite. Em vez disso, ela apagou as velas, jogou o jantar no lixo e abriu uma garrafa de vinho. Sentou-se no chão da sala, encostada na parede, e bebeu diretamente da garrafa, sentindo o líquido queimar sua garganta. 35 anos. Lembrou-se do dia em que o conheceu na faculdade. Mateu, o garoto bonito de sorriso fácil, que a fez rir até doer a barriga. Lembrou-se do casamento, da lua de mel em Fernando de Noronha, das noites em que faziam amor até o amanhecer. Lembrou-se da primeira briga séria, quando ele chegou bêbado de uma festa da empresa e ela jogou um vaso nele. Lembrou-se das desculpas, das promessas, dos nunca mais. Mas também lembrava das últimas mentiras. Dos cheiros estranhos em suas camisas. Das mensagens no celular que ele escondia. Das vezes em que dizia estar em viagem a trabalho, mas seu cartão de crédito mostrava jantares caros em restaurantes da cidade. Ela sempre soube. Sempre sentiu. Mas escolheu ignorar porque o medo de perder era maior que a dor de ser traída. Até aquela noite. Capítulo 4. A busca pelo fantasma. Na manhã seguinte, Clara acordou com uma dor de cabeça latejante e o gosto amargo do vinho na boca. O apartamento estava silencioso demais. Ela ligou para Mateu novamente. Caixa postal.
Enviou uma mensagem. Precisamos conversar. Agora. Não houve resposta. Foi ao escritório dele. A secretária, uma mulher de rosto impassível, disse que o Sr. Almeida havia tirado licença por tempo indeterminado. Licença? Clara repetiu, incrédula. Ele nunca tirou licença na vida. A secretária apenas encolheu os ombros. Clara tentou a mãe de Mateu. A velha senhora, sempre tão carinhosa com ela, agora falava com voz trêmula. Meu filho me disse que vocês estão separados. Que é melhor eu não me meter. Separados? Clara sentiu o mundo girar. Ele te disse isso? Clara, eu sinto muito. Ela desligou antes que a sogra pudesse terminar. Capítulo 5. O rastro de migalhas. Dias se passaram. Mateu havia desaparecido. Clara contrata um detetive particular, um homem chamado Ribeiro, de olhares penetrantes e maneiras brutas. Seu marido não quer ser encontrado, Dona Clara, ele disse, depois de uma semana de buscas. Mas deixe comigo. Sempre tem um rastro. E havia. Ribeiro descobriu que Mateu havia alugado um apartamento no Leblon, sob o nome de uma empresa offshore. Que Valéria era, na verdade, Valéria Mendes, uma advogada especializada em divórcios. A ironia não passou despercebida. Que eles haviam viajado juntos para Buenos Aires 2 semanas antes do aniversário. Eles estão planejando algo, Ribeiro disse, folheando as fotos que tirara. Mateu e Valéria em um restaurante, rindo. Mateu assinando documentos em um cartório. Valéria saindo de uma joalheria com uma caixa pequena e elegante. Clara olhou para as imagens, sentindo o peito apertar. Ele vai me deixar. Parece que sim. Ribeiro foi direto. E pelo que vi, ele está se preparando para uma briga judicial. Essa mulher não é boba. Ela sabe como deixar você sem nada. Clara fechou os olhos. Não era o divórcio que a assustava. Era a humilhação. Era o fato de que, depois de 35 anos, ela não valia nenhuma explicação. Capítulo 6. A armadilha. Clara não era ingênua. E não era fraca. Ela reuniu todas as provas que Ribeiro conseguiu, fotos, extratos bancários, mensagens de texto. Procurou a melhor advogada de divórcios da cidade, uma mulher chamada Doutora Lúcia, conhecida por esmagar maridos infiéis em processos judiciais. Eu não quero o dinheiro dele, Clara disse, sentada no escritório luxuoso. Quero que ele sinta o que eu senti. Doutora Lúcia sorriu, um sorriso afiado como uma lâmina. Então vamos fazer isso do jeito certo. Eles planejaram tudo. Clara fingiu desistir. Parou de ligar, de mandar mensagens. Deixou que Mateu pensasse que ela havia aceitado a derrota. Até que uma noite ele apareceu no apartamento. Capítulo 7. O reencontro. Mateu estava diferente. Mais magro, com olheiras fundas. A confiança que sempre o caracterizava parecia abalada. Clara, ele disse, surpreso ao vê-la na porta. Você está bem? Ela não respondeu. Apenas se afastou, deixando-o entrar. Eu vim buscar umas coisas, ele explicou, olhando ao redor como se fosse um estranho naquele lugar. Não queria que fosse assim, mas... Mas o quê? Clara finalmente falou, a voz calma, quase serena. Mas você encontrou alguém mais nova, mais bonita, mais interessante? Alguém que não te enxerga como o homem que traiu sua esposa por anos? Mateu baixou os olhos. Não é tão simples. É sim. Ela se aproximou, olhando nos olhos. Você me humilhou. Na nossa casa. No nosso aniversário. E agora quer que eu finja que está tudo bem? Ele não teve coragem de responder. Clara sorriu, um sorriso triste. Sente-se, Mateu. Temos muito o que conversar. Capítulo 8. A vingança fria. Doutora Lúcia havia preparado tudo. Clara serviu café para Mateu enquanto ele, nervoso, folheava alguns papéis sobre a mesa. O que é isso? Ele perguntou, olhando para os documentos que ela deslizou na sua direção. Nosso acordo de divórcio, Clara disse, sentando-se à sua frente. Assine, e eu não vou processar você por adultério, desvio de bens e abandono emocional. Os olhos de Mateu se arregalaram. Você não pode provar nada. Clara abriu uma pasta. Dentro, fotos dele e Valéria. Extratos de contas secretas. Mensagens onde ele falava em se livrar da velha para ficar com a nova. Eu posso provar tudo, ela disse friamente. E a doutora Lúcia garante que você não vai sair dessa com um tostão. Mateu empalideceu. Clara, assine. Ela empurrou a caneta na sua direção. Ou eu destruo você. Ele hesitou. Por um momento, Clara viu um lampejo do homem que havia amado, o medo, a incerteza, a culpa. Mas então ele assentiu, pegou a caneta e rabiscou seu nome no papel. Quando terminou, Clara recolheu os documentos. Pode ir, ela disse. E não volte. Mateu se levantou, trôpego. Antes de sair, parou na porta. Você sempre foi a melhor parte da minha vida, ele murmurou.
Clara não olhou para trás. Não, eu só fui a parte que você não soube valorizar. A porta se fechou. Desta vez para sempre. Capítulo 9. O recomeço. O divórcio foi rápido. Mateu não teve coragem de brigar. Valéria, ao saber que não haveria herança nem status, desapareceu tão rápido quanto havia aparecido. Clara vendeu o apartamento. Comprou uma pequena casa perto da praia, onde o som das ondas apagava as memórias. Às vezes à noite, ela ainda sonhava com ele. Com os risos, as promessas, os beijos. Mas quando acordava, lembrava-se de uma coisa. Ela havia sobrevivido. E isso era mais do que ele merecia. Epílogo. 1 ano depois. Clara estava sentada em um café na praia, lendo um livro quando um homem se aproximou. Desculpe incomodar, ele disse com um sotaque estrangeiro. Mas não pude deixar de notar que você está lendo meu autor favorito. Ela olhou para cima. O homem era alto, de olhos verdes, com um sorriso tímido. Sim, ela respondeu. Eu também gosto dele. Ele se sentou à mesa com a permissão dela. Meu nome é Daniel, disse. E eu acho que você é a pessoa mais linda que já vi nesta cidade. Clara sorriu. Não era o mesmo sorriso de antes. Era um sorriso novo. Livre. Clara, ela respondeu. E eu acho que você tem um gosto excelente para livros. E pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que o futuro poderia ser bonito. Fim. O vento salgado da tarde mexia nas páginas do livro, como se a própria praia quisesse participar daquela conversa. Clara fechou o volume com cuidado, deixando o marcador de seda entre as folhas, e apoiou os cotovelos na mesa de madeira desgastada pelo sol. Daniel não tinha pressa. Pediu um café preto como ela, e observou o jeito como os dedos dela brincavam com a xícara, como se ainda estivessem acalentando alguma memória distante. Você mora aqui? Perguntou ele, enquanto o garçom deixava a bebida fumegante entre eles. Há 1 ano, respondeu Clara, sem tirar os olhos do mar. Antes disso, eu vivia em outro lugar. Uma cidade que não me deixava respirar. Daniel não insistiu em detalhes. Havia algo na voz dela que sugeria que aquelas palavras eram tudo que ela estava disposta a oferecer por enquanto. Em vez disso, falou sobre si mesmo, sobre a livraria que herdara do avô em Lisboa, sobre as viagens que fazia para comprar livros raros, sobre a mania de colecionar primeiras edições de autores esquecidos. Clara ouvia, e a cada frase, o peso que ainda carregava nos ombros parecia ficar um pouco mais leve. Você já esteve em Lisboa? Perguntou ele, quando o sol começou a descer atrás das ondas. Nunca, admitiu ela. Mas sempre imaginei que fosse uma cidade de luzes e sombras. É exatamente isso, concordou Daniel, com um riso baixo. E tem uma livraria que eu acho que você ia adorar. Fica em um beco tão estreito que quase ninguém a encontra por acaso. Clara pegou o livro de volta, passando os dedos pela capa desgastada. Talvez um dia eu vá, disse, como se estivesse falando mais para si mesma do que para ele. Talvez eu possa mostrar para você, ofereceu Daniel sem pressa, sem exigência. Ela o olhou então, realmente o olhou, e viu que ele não era como os outros. Não havia segundas intenções em seus olhos, apenas uma curiosidade genuína, como se ela fosse um livro que ele quisesse ler devagar, página por página. Clara respirou fundo, sentindo o cheiro do sal e do café se misturando no ar. Talvez repetiu, desta vez com um sorriso que chegava até os olhos. O garçom trouxe a conta, mas Daniel a ignorou por um momento. Tirou do bolso um pequeno caderno de capa de couro e com uma caneta de tinta permanente, escreveu algo em uma página. Rasgou-a com cuidado e estendeu para Clara. Meu endereço é em Lisboa, explicou. Caso você mude de ideia sobre a livraria. Ela aceitou o papel, dobrou-o e guardou-o entre as páginas do livro, como um marcador de um capítulo que ainda estava por vir. Obrigada, disse simplesmente. Daniel pagou a conta, levantou-se e hesitou por um instante, como se quisesse dizer mais alguma coisa, mas apenas acenou com a cabeça, um gesto respeitoso, e se afastou pela areia, as mãos nos bolsos, o vento bagunçando seus cabelos castanhos. Clara ficou observando até que ele desapareceu na multidão de veranistas, depois abriu o livro novamente, mas não leu. Em vez disso, ficou olhando para o horizonte, onde o céu e o mar se encontravam em uma linha tênue, quase imperceptível. Naquela noite, de volta ao pequeno apartamento que alugara acima de uma padaria, Clara tirou o papel do livro e o colocou sobre a mesa de cabeceira. Não o leu. Não precisava. Sabia que, quando estivesse pronta, as palavras estariam lá, esperando por ela. E pela primeira vez em muito tempo, adormeceu sem sonhar com o passado. A manhã seguinte chegou com o cheiro de pão doce subindo pelas frestas do piso de madeira. Clara acordou antes do sol nascer, como se um relógio interno a tivesse despertado.
Vestiu um vestido leve, de linho desbotado, e desceu as escadas estreitas até a calçada ainda úmida de orvalho. O padeiro, um homem de mãos farinhas e sorrisos raros, lhe entregou um saco quente sem que ela precisasse pedir. Caminhou até a praia quase deserta, sentou-se na mesma toalha do dia anterior e observou as gaivotas traçando círculos no ar. O mar estava calmo, quase um espelho, refletindo as primeiras luzes rosadas do céu. Ela quebrou um pedaço de pão e o atirou ao vento, assistindo enquanto as aves mergulhavam em disputa. Foi então que viu o barco. Era pequeno, de madeira escura e velas remendadas, ancorado perto demais da costa para ser seguro. Não havia ninguém a bordo, mas uma corda pendia frouxamente pela lateral, balançando com a maré. Clara ficou de pé, a areia fria entre os dedos dos pés. Algo naqueles remendos, na maneira como a proa apontava para o horizonte como um dedo acusador, lhe pareceu familiar. Sem pensar, entrou na água. O vestido colou em suas pernas pesado e gelado, mas ela não hesitou. Quando alcançou o barco, segurou a corda e puxou-se para bordo, escorregando na madeira úmida. Dentro da cabine apertada, o cheiro de sal e mofo era forte. Sobre um banco de madeira, havia um cobertor enrolado, e ao lado, um caderno de capas duras, inchado pela umidade. Clara o abriu com cuidado. As páginas estavam cheias de anotações em letra apertada, esmaecida pela água do mar. Datilografadas entre os parágrafos, palavras soltas. Lembrar do farol, a terceira onda sempre volta, ela não entende que o tempo aqui é circular. E no meio de uma página rasgada, um desenho grosseiro de uma casa à beira-mar, com uma cruz marcada sobre a porta. Seu coração bateu mais rápido. Aquela casa era a dela. Ou melhor, tinha sido. Clara fechou o caderno e o pressionou contra o peito, como se pudesse conter o tremor que subia por seus braços. O barco balançou de repente, como se algo tivesse empurrado por baixo. Ela correu para a escotilha e olhou para fora. A água, antes tranquila, agora fervilhava em redemoinhos pequenos, como se algo estivesse se movendo nas profundezas. Então ouviu o som. Era um murmúrio, quase um canto, vindo de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Uma melodia que doía nos ossos, que fazia suas cicatrizes, aquelas que ninguém via, ardarem. Clara conhecia aquele som. Havia passado anos tentando esquecê-lo. O barco começou a se afastar da costa, arrastado por uma correnteza invisível. Ela se agarrou à amurada, os nós dos dedos brancos de tão apertados. Na praia, a uma distância que crescia a cada segundo, uma figura solitária observava. Não era o homem do dia anterior. Era uma mulher, alta, envolta em um xale cinza que o vento não conseguia mover. Seus cabelos, brancos como a espuma, voavam ao redor do rosto como fios soltos de uma teia. Clara não precisou ver seus olhos para saber que eram da cor do mar no meio da tempestade. A mulher levantou um braço e acenou devagar, como quem chama um filho perdido para casa. E o barco, obediente, virou a proa na direção do horizonte aberto, onde o céu já não se encontrava mais com o mar, mas se desmanchava em névoa.